tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho. Vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. Fala, povo de Deus, a paz do Senhor a todos os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem, aqueles que estão acompanhando a nossa programação. Queremos saudar a todos com uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia de salvação, porque eu não sei o horário que você vai estar nos assistindo, mas que você possa estar com esta parte da sua casa a partir de agora. Nós estamos iniciando o programa Um Toque de Esperança. E hoje comigo, nosso pastor, nosso profeta, porque todos que fazemos a obra somos alguma coisa, ainda que você não tenha título, mas ele é um evangelista, ele é alguém que está guiando as pessoas para a igreja. Então, até você mesmo pode ter um título de pastor, de evangelista, se você está fazendo a obra. Então faça a obra do jeito que Deus colocou no seu coração, ainda que não temos títulos alguns, mas nós estamos aqui para fazer a obra. Então, se alguém um dia chegar e falar: ô pastor, diga amém, pode se concretizar a qualquer momento na sua vida. Não é isso, irmão Eric? Então, quero te apresentar para vocês nosso irmão Eric aqui, nosso profeta, nosso evangelista, nosso ensinador, um jovem que já tem muita experiência com a palavra de Deus e está aqui hoje para nos tirar algumas dúvidas. Pode falar com o povo? Paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a glória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ser uma bênção a todos os irmãos e aprendermos também, porque por mais que nós possamos adquirir um conhecimento, nunca nós iremos saber tudo. Nós nunca iremos saber tudo acerca da Bíblia, porque se nós soubermos tudo acerca dela, ela vai se tornar apenas palavras de homens. E não é isso, é a palavra de Deus. É assim que cremos. É a mesma coisa, nunca saberemos tudo acerca de Deus, irmão, não é verdade? Porque Ele é Deus, né? Nós somos seres humanos. Estamos aqui para ser um canal de bênção, assim, na medida do possível que nós soubermos, podemos passar. Estamos sempre aprendendo e gostamos de passar aquilo que aprendemos segundo a palavra de Deus. Um dia queremos conhecer tudo, né? Um dia lá em cima eu creio que nós vamos saber todas as coisas que nós nunca imaginamos e nem conhecer. As pessoas acham que a tecnologia do homem aqui hoje em dia é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, que cada dia evolui mais, mas as coisas do céu devem ser muito maiores. Com certeza. Nós vamos chegar, a Bíblia diz que nós chegaremos à estatura de varão perfeito, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Com certeza. No céu, irmãos, por mais que muitas pessoas dizem, no céu não é só louvor, não vai ser só louvor, nós vamos ficar o dia todo glória, 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 porque na verdade em dia, né? Lá não haverá noite, a Bíblia diz, porque lá o sol da justiça está, em Jesus, né? Mas nós faremos muitas coisas, não sabemos, né? Nem temos como dizer, afirmar o que faremos de verdade. Mas uma coisa temos certeza, não só ficaremos dando glórias e glórias e glórias, né? Mas estaremos com o Senhor e assim aprenderemos de Deus, né? Muitas das coisas. Então o tema deste programa é um tema que muitas vezes as pessoas têm algumas dúvidas sobre doutrinas. Qual que é o tema que nós vamos estar abordando hoje? Doutrina das igrejas. Você acha certo ou você acha errado? Então nós também queremos que você participe, que você possa estar escrevendo, mandando a sua pergunta, o que você acha. E nós vamos no final do programa estar até fazendo esta pergunta para o nosso jovem, porque além de ser jovem, mas tem um conhecimento enorme do Senhor. Quantos anos você tem, irmão Eric? 28 anos. 28 anos, não parece. Se falasse 22, a gente ia acreditar. Amém, né? Louvado seja Deus, o Senhor Ele é contigo. Amém. Aleluia. Então eu vou estar passando a primeira pergunta e assim nós vamos estar tirando algumas dúvidas também sobre o que é doutrinas e o que é costumes. Nosso irmão Eric vai estar falando agora o que é doutrina e o que é costumes. Amém. Doutrina é ensino. A palavra doutrina significa ensino, estudo, né? Estudo, ensino. A própria Bíblia diz,
lá em Atos 2, 42 e 43, que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, né? A comunhão. Ou seja, doutrina, ensino e estudo. Para o dicionário no português diz que doutrina é estudo. E nós dividimos doutrina de costume, né? Costume não é doutrina. Costume é algo local, temporário. Como assim, irmão? Em todos os países do mundo existem costumes, irmão. Na própria Bíblia nós vamos olhar muitos costumes na Bíblia. A mulher na Bíblia, em 1 Coríntios, fala que as mulheres usavam véu, né? Há um costume por trás, porque é a única carta na Bíblia que fala que as mulheres usavam véu. Felizmente, muitos lugares pegam esses textos isolados e colocam como aplicar à igreja hoje. Mas há um costume porque que elas usavam o véu. Como também, irmão Nildo, hoje no Brasil, nós moramos no Brasil, existem muitos povos dentro da nossa nação, principalmente os índios. A maioria dos índios não tem o costume de usar roupa. Então é um costume, é local, não é todo lugar que os outros. E se os índios, se eles se convertessem, eles precisariam, seriam obrigados por em roupas ou foi no costume deles, né? Não, o costume vai sempre permanecer. Nós sabemos que existem muitos lugares no mundo em que o evangelho chega, principalmente nas aldeias dos índios. Mas a palavra, porque entre eles ali já é algo comum, é como se estivessem vestidos, né? Eles têm uma certa forma, um certo trato. Se um homem daqui for para lá ver uma índia sem roupa, até pelo fato de nós usarmos vestimentas, eles irão ficar até meio, né, com algumas coisas diferenciadas, você sabe, né? Uhum. Mas entre eles não, entre eles é algo comum. E o Evangelho, o que o Evangelho vai mudar? Vai mudar a vida. E a Bíblia diz, Jesus diz em João capítulo 7, que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Ou seja, a mudança é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você nunca pode querer mudar a pessoa de fora para dentro. E aí vai numa particularidade do Espírito Santo com a pessoa, independente de ser índio ou não. Se eles vierem morar na cidade, no meio urbano, eles vão vestir roupas. Entre eles, não acho, acredito não ser necessário. E hoje, tantas igrejas que nós temos por aqui no Brasil mesmo, temos muitas igrejas. E muitas vezes a pessoa dá uma desculpa que não serve a Deus porque não... E sempre tem uma igreja que você vai se adequar melhor, né? Vai ter uma objeção, uma igreja, uma pode você proibir algumas coisas, outras não proíbem, outras... Então se hoje em dia se a pessoa falar que não serve a Deus porque não quer, porque falta de objeção, isso é mentira, né? Mentira. Então como nós falamos, o costume é local, temporário. Mas como nós vamos falar no decorrer do programa, o ensino da palavra, o ensino das doutrinas fundamentais, vai gerar em nós, irmão, bons costumes. Bons costumes. E bons costumes dizem que já vem de casa, né? Isso, vem de casa. A educação que nossos pais nos dão, isso daí já é uma doutrina que eu mesmo sigo essa doutrina por resto da minha vida, porque foi um ensinamento que minha mãe já deu. Quando eu era pequeno, se eu entrasse com alguma coisa, podia ser uma moeda de 50 centavos, que antigamente era centavos, né? Nem lembro o que era. Cruzeiro, cruzado. Qual a idade não? Mas, se eu entrasse pra dentro de casa, ela queria saber onde eu achei, onde eu encontrei. E se não mostrasse onde que achou, aí era castigo, aí era complicação. Que hoje está diferente. Mas como, só para concluir o assunto, na primeira pergunta, doutrina é ensino. E hoje, não só hoje, mas desde o primeiro século, segundo século, terceiro século, ou seja, no ano 300, que a igreja existia já, começou a surgir a necessidade, irmãos, de se estudar. Interessante, eu vejo hoje, irmão Nildo, muitas pessoas em nosso meio evangélico, até mesmo na internet, que é um meio como esse, o YouTube, desprezam a lei, desprezam o Antigo Testamento. Para os irmãos que não sabem, os apóstolos, as cartas do Novo Testamento são todas eles escrevem na necessidade de instruir a igreja, irmão. Por quê?
Porque eles usavam o quê? Eles usavam um único livro, eles usavam o Antigo Testamento, só existia o Antigo Testamento. Foi se escrever, começar a escrever o Novo Testamento, os evangelhos que nós temos hoje, as cartas de Paulo, de João, de 1 Pedro, 2 Pedro, começou a se escrever o primeiro livro 30 e poucos anos depois da morte de Jesus. Então eles tinham usavam o quê? Usavam o livro do Antigo Testamento, usavam todas as palavras acerca de Jesus, interpretavam que o Espírito Santo deu as interpretações corretas do texto, né, para eles, e assim eles começaram a andar. Depois do ano 300, ou antes do ano 300, chegando nesses tempos, foi-se vendo a necessidade de deixar como de forma canônica, declarar explicitamente o que a igreja cria, no que ela cria e de que forma ela tinha que andar. Aí foi chamado um estudo chamado teologia. Não é um estudo de Deus, porque Deus a gente não se estuda. A palavra mais correta é estudo acerca das coisas de Deus, né? A teologia engloba o estudo acerca das coisas de Deus. E dentro da teologia existem as doutrinas fundamentais. Você fez teologia, irmã? Não não fiz teologia. Essa sabedoria toda vem então da parte de Deus? Ou estudando também? Eu gosto de estudar. Eu não fiz assim, chegar a fazer uma faculdade em um lugar só. Eu gosto de ler várias linhas de pensamento, porque em nosso meio existem muitas linhas de pensamento, né? Várias correntes, né? Pentecostais, tradicionais, arminianos, calvinistas. Eu gosto de ler todas e tentar tirar algo ali. E eu sei que você, com sua esposa, você dá palestras para algumas igrejas também, né? Falamos Se alguém quiser uma palestra na igreja dele, como que pode encontrar? É só ligar no 9602998843. À medida do possível, no assunto que nos é cabível, a gente podemos falar. Um assunto para casais, né? Também? Casais, na medida do possível. Nós nunca sabemos tudo. Mas nós fizemos um curso básico, não fizemos uma faculdade, fizemos alguns cursos básicos, vamos em alguns lugares, procuramos sempre aprender, né? Uhum. E fiz um curso de teologia. Cada momento é momento de aprender. Fiz um curso. Está sempre aprendendo alguma coisa. Fiz um curso por correspondência, mas eu gosto de sempre ir além, irmãos, porque assim, nós nunca podemos achar, porque eu estou falando aqui, o irmão Nildo está falando, nós somos o dono da verdade? Negativo. Tudo nós temos que respaldar pelas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ver, será que o irmão falou a verdade? Nós temos que ler, buscar. Mas então, quando eles fizeram o trabalho como se diz, colocaram de forma sistemática as doutrinas, os ensinos, porque não são ensinos, irmão Nildo, fora da Bíblia, são todos ensinos baseados na Bíblia, porque está na Bíblia, mas de forma sistemática, forma correta, do início e fim, né? Então são essas principais doutrinas, né? A doutrina das Escrituras, né? A Bíblia é confiável? É infalível? Tem erro? Não tem? Estudando ela, das Escrituras, descobrimos, né? Isso, Deus, a doutrina acerca de Deus, o estudo acerca de Deus. Deus, como eu disse, tenho sempre dito, Deus, como diz a Bíblia, há um só Deus. É isso a Bíblia diz? Mas nós, estudando a Bíblia, entendemos que não é em unidade, não é uma pessoa, é um só Deus, distinto em três pessoas, não separado. É um Deus, distinto em três pessoas. E o que a teologia chama de doutrina da Trindade. O ensino acerca da Trindade. Não, mas irmão, a Trindade não está, o nome Trindade não está na Bíblia. É verdade, não está na Bíblia. Não está na Bíblia o nome Trindade, mas está o ensino da doutrina da Trindade. Gênesis 1:26. Façamos, pois, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, os primeiros discípulos, os pais da igreja, foram os discípulos apóstolos, entenderam, depois de muitos estudar, porque era pregado que Deus era o Pai,
Jesus Cristo era criatura, era o Filho criado, como existe até hoje, em muitos lugares ensinam assim. Mas eles foram entendendo pela própria Escritura que Deus é o Pai, mas tem o Filho e o Espírito Santo. Os três são um, né? São um só, mas em três pessoas. É um mistério. Nós não podemos dizer assim, não, nós sabemos porque Deus é uma trindade. Não sabemos, irmão. É um mistério que só um dia nós iremos descobrir. Mas que a Bíblia ensina, ela ensina. A doutrina da trindade. Deus também, em Gênesis capítulo 11, diz assim a Bíblia. Desçamos e confundamos. Olha que interessante. Desçamos e confundamos. Plural novamente. E nós vamos entender pela Escritura muitos versículos que vão falar acerca disso. Jesus diz, eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. E em João 17 nós entendemos quando Jesus ora ao Pai. Né? Jesus ora ao Pai e ele diz ao Pai, Pai, eu fiz conhecido o teu nome. Então ali nós entendemos que Jesus está orando a uma outra pessoa. Há um só Deus, como diz a Escritura, o Pai. Há um só Senhor, Jesus Cristo. E há um só Espírito, o Espírito Santo. É um mistério, mas nós temos que aceitar. Tem coisas que nós não podemos relutar, nós temos que aceitar, porque é um ensino bíblico. A doutrina da salvação também, a doutrina do pecado, o pecado entrou no mundo. Há pessoas que dizem, irmão, que não existe, não existe pecado. Tem lugares que dizem que não existe pecado, que o homem não pecou. Não existe pecado. O pecado entrou no mundo por causa de quem? Por causa de Adão. E também falam que tem pecados que não tem perdão? Não tem perdão. Não há perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse eu conheço desde que eu entrei na igreja. É um pecado que se nós não cuidarmos da nossa língua, e muitas vezes não só com a nossa língua, aos nossos olhos também. Porque muitas vezes julgamos um irmão, aquele ali não está no Espírito. Então nós não podemos julgar ninguém, por quê? Porque se de repente o irmão está ali batizado com o Espírito Santo e nós estamos julgando, ali já está blasfemando contra o Espírito Santo. Ou eu estou errado, não é? Pode falar se eu estiver. Nós temos o cuidado dos dons espirituais, né? Mas como eu disse para os irmãos acerca de Deus, só para não ficar meio aéreo assim, interessante, uma colocação, uma palavra bem colocada. O principal mistério do cristianismo, que ensina a unidade de Deus, Deus é um, e a natureza e a sua substância. Deus é um, unidade, certo? Em substância, Deus, três pessoas, né? E a existência de três pessoas distintas, unidas desta natureza, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, voltando ao assunto, também existe irmão, a doutrina do Espírito Santo, o ensino acerca do Espírito Santo, e no ensino acerca do Espírito Santo, porque existem também lugares que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Irmãos, Atos capítulo 5 diz a Bíblia que Pedro fala para Ananias e Safira que eles mentiram a Deus. E o texto diz que porque deixaste Satanás encher o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Não mentistes a homem, mas mentistes a Deus. O Espírito Santo é Deus. Como eu disse, a unidade de Deus e a sua substância. Deus é um. E a substância de Deus, três pessoas. Temos que aceitar esse mistério. E na doutrina do Espírito Santo, o ensino, o estudo acerca do Espírito Santo, fala-se dos dons espirituais. Né? Há lugares, irmãos, que dizem que os dons cessou, acabou. Que não existe dom de línguas, não existe dom de profecia, não existe dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de maravilhas, dons de curar, dons da fé. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que os dons do Espírito são dados a cada um conforme ele quer. 1 Coríntios capítulo 12. É vivo, irmãos. Outra coisa, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e os irmãos falaram em línguas, irmão, o que a Bíblia diz lá na mensagem de Pedro? Você lendo o capítulo 2, está falando só o versículo, você vai ficar só no versículo. Leia o capítulo todo. Você vai chegar e vai falar assim, e esta promessa do Espírito Santo, é para vós, aqueles daquele momento, para vossos filhos,
e para todos quanto Deus o Senhor quiser chamar. Então, não ficou restrita ao dia de Pentecostes. E nem seguiu uma herança, né? Com certeza. Todos aqueles que o Senhor quiser chamar. Você vai prosseguir. Então, quando nós vemos a pessoa falando em línguas, aí, irmão, só se você tiver o dom de discernimento de espírito. Peça a Deus. Todos os dons são dados conforme o Espírito Santo quer, mas a todos que buscam os dons espirituais. Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai recomendar isso no final. Procurai com zelo os dons espirituais. Com cuidado, mas procure. Se você tem um dom de discernimento de espírito, você vai saber se a pessoa está com Deus ou se é brincadeira. Mas fora isso, não podemos pôr a mão. não podemos julgar, verdade. Porque nós não somos Deus, nós não somos juiz de ninguém. Só Deus pode julgar. Nós temos que ter cuidado, né, com esse único pecado que não é perdoado. Pecado que é perdoado. Então temos que pôr isso no nosso coração. Jamais tentar blasfemar contra o Espírito Santo, jamais tentar apontar alguém que esteja sendo batizado, porque nós não sabemos se realmente, a não ser que igual o irmão Eric falou, você tem o discernimento, então você tem a liberdade. O interessante também é que, assim, eu gosto de, quando falo do pecado contra o Espírito Santo, muitos dizem que o pecado contra o Espírito Santo, nós não sabemos o que é. Mas o texto, que é falado sobre o pecado contra o Espírito Santo, já é claro, irmãos. Como o Moni estava falando agora, sobre uma pessoa que está ali. Olha, interessante, Jesus estava expulsando demônios, o ministério de Jesus, e os judeus dizem, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, o maior dos demônios, Beelzebul. Então Jesus fala assim, se eu expulso o demônio pelo príncipe do demônio, por que expulso vossos filhos? Já existia a prática de expulsão de demônios na época de Jesus, bem antes. Aí ele diz assim, mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Eu queria falar até Deus de Deus. Interessante que ele diz assim, o que eles estão querendo dizer ali? Aí ele fala do pecado imperdoável, que toda blasfêmia vai ser perdoada aos homens, mas não será perdoada ao Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo. Aí você entende que eles estavam dizendo que Jesus estava fazendo pelo demônio. Ou seja, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Na minha visão, da Bíblia, é atribuir ao demônio, a Satanás, algo que é a Deus. Atribuir a Satanás algo que é direcionado a Deus. É o caso de Jesus ali. Estava expulsando demônios, estava realizando a obra, mas estavam dizendo que Jesus estava possuído. Então diz assim, é a mesma coisa. Você está ali falando, o irmão está em línguas ou profetizando, o irmão está endemoniado. Calma, irmão. Temos cuidado. Vamos vigiar. Temos que, tomar cuidado. Então, são várias doutrinas, não dá para falar todas aqui. É verdade. Mas doutrinas são ensino acerca de Deus. E o costume é algo local e temporário. Em vários lugares existem costumes. Os costumes, como eu disse, o ensino também da palavra, uma boa pregação, uma boa exposição de alguns textos, como diz lá em Efésios. Aquele que mentia, não minta mais. Nós vamos entender, como disse Jesus em João capítulo 8, que Satanás é o que? É o pai da mentira. É mentiroso desde o princípio. Salvo engano, João 8, 43, por o versículo, irmão, para não falar de João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do pai. Porque ele é homicida de princípio e não firmou-se na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, falando que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Aí você aprende que Jesus falou que Satanás é o pai da mentira. Irmão, você vai ouvir a palavra. Então você, poxa, é verdade. Satanás é o pai da mentira. Então eu vou evitar de mentir. Que é um costume brasileiro dizer assim que o jeitinho brasileiro, tem um jeitinho brasileiro. Mas quando você ouve a palavra, aí a palavra vai gerar em você o que, irmão? Bons costumes, você vai mentir mais. E tem um ditado aí que as pessoas falam que a mentira tem perna curta. Gente, vamos parar com isso. Aí tem um monte de pessoas anãs, se ofende com essas piadinhas, com essas brincadeiras. Temos aí o Marquinhos lá, que é do Geraldo Luiz, é um pequeno homem, mas um homem abençoado de Deus. Deus trabalha forte na vida daquele rapaz. Já vi ele pregando, é uma bênção. Então nós temos que parar com alguns ditados que ofendem muitas vezes a vamos fechar esse bloco com a nossa última pergunta.
se realmente doutrina nas igrejas, você acha certo ou você acha errado? E a sua opinião? A minha opinião, como eu disse, os irmãos, nós estávamos falando de costumes e doutrinas, né? Isso. A doutrina bíblica, a gente não tem nem como dizer se é certo ou errado, ela é correta, né? A doutrina, o ensino é correto, os costumes são locais e temporais. Mas a doutrina gera bons costumes. Como eu estava falando, irmão, nós estávamos falando sobre o dízimo. O dízimo não é costume. O dízimo é... Ah, mas o dízimo ficou na lei. Dízimo. Muitas pessoas, irmão, sobre isso, né? É verdade. Ah, porque vamos dar exemplo. Vamos supor, você ouve uma palavra sobre o dízimo, sobre a oferta, o ensinamento correto. Você vai gerar um costume em você. Qual costume que você vai gerar? Dizimar. Então, E ser abençoado. isso é abençoado, lógico que é o retorno. Práticas e boas práticas, bons costumes. Eu vou ouvir uma palavra, como eu disse, que eu tenho que agir com moderação. Irmãos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se meu... Palavra de esperança. Com Eric Lemos. Glória a Deus. Estamos aqui nesse programa para trazer uma palavra ao seu coração. Palavra de Deus, palavra de esperança. Vivemos num tempo de muitas notícias, muitas más notícias, muitas informações que vêm aos nossos ouvidos. Desemprego tem aumentado. Nós vemos hospitais estão cheios, as enfermidades, as viroses, gripes, é o Zika, é o chikungunya, tudo tem surgido. E nós temos ouvido, visto e percebido. E às vezes essas notícias trazem ao nosso coração desespero. Mas nós temos que trazer ao nosso coração, ou à nossa memória, à nossa mente, só o que pode nos dar esperança. Quero deixar a você uma palavra de Deus que se encontra em João capítulo 5, um texto conhecido, muito conhecido de todos nós. Acho que todos nós já ouvimos falar essa palavra, já lemos esse texto, aleluias. Mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é nova cada manhã, a palavra do Senhor para nós. Irmãos, haja vista, a palavra de Deus não se renova a cada manhã. Ela é nova a cada manhã. O que se renova é o que é fraco. Nós temos que nos renovar. Está escrito em Isaías que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas a palavra do Senhor, irmãos, é nova a cada manhã. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, dividindo juntas e medulas, aleluias, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Que Deus possa falar com você. Está escrito assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são?
O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era santo. Irmãos, a Bíblia diz aqui um texto fácil de compreendermos, muito lido, muito falado. Então muitos de nós sabemos de cor e salteado, como diz o ditado. Mas é a palavra de Deus para nós. Jesus foi a Jerusalém. E ele vai a um lugar de misericórdia, Betesda. Por que misericórdia? Porque havia muitos doentes. Havia doentes de vários tipos de enfermidade. Estavam ali, irmãos, porque acreditavam que havia uma visitação naquele lugar. O anjo descia e o que estivesse dentro da água ficaria curado. Todos estavam esperando o mover das águas, esperando a visitação, para que ao tempo que eles fossem visitados, fossem curados. Muitas vezes você, eu, estamos esperando uma visitação de Deus. Porque um anjo é um mensageiro, é um representante de Deus. Porque Deus o envia. Daniel, haja vista, quando jejuou 21 dias, o anjo veio a ele. Haja vista Zacarias, pai de João Batista. Maria, mãe de Jesus, recebeu a visitação do anjo. O próprio Jesus, em seu ministério, estando no Getsemane, foi visitado por um anjo. O anjo descia, diz o texto, e de tempo em tempo, e o que estivesse dentro era curado. O interessante, meus irmãos, que neste momento, Jesus entra em cena. E diz o texto que Jesus sabia que ele estava há muito tempo. Jesus, Deus, em carne. João 1,14, o verbo se fez carne. A palavra, como diz João 1,1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Este verbo, a palavra Deus, se fez carne e habitou entre nós. E Deus estava passando agora no tanque de Betesda. Irmãos, e Jesus conhecia, aleluia. O que me alegra de saber é que Deus conhece a minha situação e a minha vida. Deus nos conhece e sabe do que precisamos, do que necessitamos. E nesse dia, Deus pergunta para você: o que queres? É o filho que está na cadeia, é o filho que está doente, é o marido que não é crente, é o marido que está atribulado, é o desemprego, é a enfermidade, é a luta. Ele sabe, ele conhece. E ele pergunta: queres ficar são? Mas olha que interessante. Quando Jesus pergunta o que ele quer, ele coloca um obstáculo diante de Deus. Ele diz: Senhor, quando as águas estão se movendo, eu não tenho ninguém para que me leve. Ele ia se arrastando, irmãos. Se arrastando. Querido Deus, aleluia, não quer que nós nos arrastemos. Pelo contrário, Deus quer que nós estejamos numa postura diante dele. O que queres que eu te faça? Levanta a mão, se coloque de pé, entre na presença de Deus e diga: Senhor, eu quero isso, eu preciso. Se rasteje não. A sua condição de rastejante, Deus está dizendo: pare de rastejar.
Se ponha de pé agora. Aleluia. Ele disse: levanta-te. Nós vamos para Deus com as nossas desculpas. E Deus vem conosco ao nosso encontro com a sua palavra. Porque a palavra de Deus para ele foi: levanta-te. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Deus não quer que nós nos rastejamos. Deus quer que nós nos levantemos essa hora. Deus diz para mim e para você: levanta-te. Como ele disse para Ezequiel: põe-te em pé, eu falarei contigo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te alcançar agora. E você se levantar em nome de Jesus. Se colocar de pé e se firmar na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Aonde você estiver, ore agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, esta palavra, Senhor, veio ao encontro desse irmão, dessa irmã que está assistindo agora. Está precisando de uma cura, de uma libertação. É uma porta de emprego. É uma dificuldade. É o desânimo. Senhor, coloca a tua mão agora. Opera maravilhas. Senhor Deus, agora como esta palavra diz, levanta-te. Que essa pessoa possa se levantar. Possa se pôr de pé em tua presença. Possa tomar posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos a Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus.